Primeiramente, se nós formos lá em Deuteronômio, capítulo de número 14, vamos lá para Deuteronômio. Estamos ao vivo, Jário? O som está ótimo? Amém? Os irmãos que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos, comentem, compartilhem, espalhe essa semente da palavra em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 14, irmãos. Animais limpos e animais impuros. Nesse texto, irmãos, Deus faz uma lista de animais que para Israel eles não poderiam comer. E aí, Deus separa os animais puros dos animais impuros. De fato, por exemplo, no verso 8, a Bíblia diz assim, no verso 8: nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói, imundo será, não comereis da carne destes, e não tocarei nos seus cadáveres. Irmãos, presta atenção no detalhe, porque é impossível que você coma a carne de um animal vivo. Para você comer a carne do animal, é óbvio que ele tem que ser, imolado, sacrificado. Ele tem que morrer para a gente se alimentar dele. Agora observa que Deus está fazendo a proibição de comer e de tocar neste animal. Por exemplo, existe uma lei, irmãos, do nazireado. E essa lei do nazireado, Deus proibia o nazireu de tocar em carne imunda. Tudo isso, meus irmãos, tinha uma representatividade espiritual. Deus estava mexendo com o mundo físico e mostrando, irmãos, no mundo físico, o que de verdade acontece no mundo espiritual. Jesus fez isso muito porque ele mesmo disse: se eu falo das coisas terrenas e vocês não compreendem, como que vocês vão compreender as coisas espirituais? Olha o que Jesus estava dizendo, irmãos. Eu estou usando coisas físicas para mostrar a vocês algo do mundo espiritual. Então, quando Deus proíbe o contato com esses certos tipos de animal, Deus estava, irmãos, mostrando de alguma forma algo no mundo espiritual. E se isso, de fato, é uma verdade, então chegaria um tempo em que isso, irmãos, não aconteceria mais. Por quê? Porque quando Deus mostrava no Antigo Testamento alguma coisa de questão física para impactar no mundo espiritual, Deus usava uma sombra, Deus usava um tipo, Deus usava a tipologia, Deus usava elementos físicos para representarem alguma coisa espiritual. Logo, Deus faz uma lista de animais impuros e de animais puros. Ponto. Até aqui, irmãos, o que nós entendemos é que Deus proíbe os israelitas de comerem certos tipos de animais, porque eles eram tidos como impuros. Agora, olha que interessante, irmãos. Vai lá para Gênesis, eu quero que você preste bastante atenção, porque enquanto nós não fizermos o fechamento disso, talvez os irmãos não entendam, mas quando a gente fizer o fechamento, vai ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Gênesis, capítulo de número 1. Olha o que o texto diz, irmãos. Deus está dizendo para a raça humana, representada em Adão. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha o verso 30. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para amante, e assim foi. Irmãos, olha para mim. Deus está dizendo para Adão que
ele pode se alimentar de todo animal que se move. Todo animal vivente seria seu mantimento. É óbvio que se Adão vive num ambiente mais doméstico e menos selvagem, é óbvio que ele vai se alimentar, irmãos, de animais que estão à sua volta. Por quê? Porque se você cria certos tipos de animais, você não vai lá no mato caçar um tatu para comer o tatu. Se você tem a carne bovina constantemente presente, embora a carne bovina esteja um pouco ausente das nossas mesas, mas todo mundo sabe por que a questão, né, irmãos? A gasolina subiu, a inflação está alta e o quilo de carne está R$55. Agora, se Deus, presta atenção aqui, irmão, porque o segredo está aqui. Se Deus está em Gênesis determinando que todo animal pode ser servido como alimento, por que em Deuteronômio ele está proibindo alguns? Se em Gênesis ele libera todos. Ora, irmãos, Deus não cai em contradição. Se Deus está separando aqui em Deuteronômio uma lista de animais proibidos para ser comido, é porque Deus queria mostrar para Israel alguma coisa no mundo espiritual usando esses animais. Esses animais eram os animais de patas fendidas, animais que pisoteavam as suas próprias fezes, como por exemplo, galinha, galo, porco, esses animais, irmãos, que convivem com a sua própria fezes. Havia uma sequência, uma determinação, uma estrutura que Deus proibia. E se Deus em Gênesis está liberando e em Deuteronômio ele está proibindo, é porque Deus quer mostrar alguma coisa. Quando nós vamos tratar disso, irmãos, por exemplo, lá em Gálatas, deixa eu ver aqui o texto, irmãos. Colossenses. Aliás, deixa eu mostrar primeiro o que é que Deus queria mostrar, irmãos, no tocante a animais impuros e animais limpos. Veja, era uma questão, irmãos, de sombra. Era uma questão onde Deus estava mostrando no mundo físico algo que estava acontecendo no mundo espiritual. Só que com a morte de Jesus, isso caiu. Atos, capítulo de número 10, preste atenção, vamos lá, irmãos. Vocês vão entender o que é que Deus estava mostrando lá em Deuteronômio. Atos, capítulo de número 10. E o versículo vamos ler o 11 para os irmãos verem. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Nós vamos ler o verso 11 até o verso de número 15 e vamos fazer um link com Deuteronômio, tá bom? O verso 11 diz assim: e viu o céu aberto. O que é que estava aberto, irmão? Opa, então nós estamos falando de coisas espirituais. Presta atenção. O que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Então, tem algo do céu descendo para a terra. Então, em Deuteronômio, Deus pega algo da terra para levar eles para algo espiritual. Agora, em Atos capítulo 10, Deus está fazendo o caminho inverso. Deus está descendo do céu através de uma visão para mostrar alguma coisa aqui na terra. Veja que o caminho agora é inverso e isso faz toda a diferença. Verso 12: no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mata e come o que, irmãos? Os animais que ele está vendo na visão. E aqui é aves e animais da terra. E Deus está falando para ele: mata esses animais e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Opa, o que Pedro está fazendo?
ele está indo lá em Deuteronômio, capítulo de número 14, e falando para Deus: eu não posso comer esses animais, porque está determinado na sua lei que eu não posso comer desse tipo de animal. E aqui não é uma questão de saúde, aqui é uma questão espiritual. E se é espiritual, eu e você precisamos saber se ainda mantém, se Deus ainda mantém essa ordem, ou se ela foi alterada em função de algum acontecimento, tal como, por exemplo, a morte de Cristo. Os irmãos estão conseguindo me compreender? Então, quando Deus fala para ele: mata e come esses animais que você está vendo, ele disse: não, em Deuteronômio 14, o Senhor mesmo fez uma lista de animais que eu não posso comer. Aí Deus, no versículo de número 15, responde: e segunda vez disse-lhe a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Irmão, eu sei que você vai ficar zangado com o que eu vou falar, mas esses animais impuros que não podiam serem aproveitados para nada, era você. Era eu, éramos nós. A questão de Deuteronômio 14 não é física, de saúde, ela é espiritual. Por quê? Porque nesse mesmo contexto, os animais impuros que Pedro não quer utilizar, que Pedro para ele não serve para nada, que é desprezado só para nascer e morrer e dar despesa, os animais que não podem ter contato, para Pedro era os gentios. E Deus chega para Pedro e diz: pode comer, ou seja, pode utilizar. Por quê? Porque eu os purifiquei. Deus estava dizendo para Pedro as mesmas palavras que João, o apóstolo, disse: porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a questão aqui era espiritual, mas houve uma alteração, porque com a morte de Cristo, os animais impuros de Deuteronômio 14 foram purificados. Eles foram tão purificados, que Deus começou a enxergar eles tudo de um tipo só. Não era uma lista só? Quando eles foram purificados, eles ficaram todos iguais. Porque para Deus, o que diferenciava era apenas a impureza e não a forma de ser. Para Deus, a galinha e o porco é um só. E por que Deus proibia? Por causa da impureza. Se tira a impureza, Deus vê tudo como uma coisa. É por isso que nós somos ovelhas de Cristo agora. Porque tirado a nossa impureza, a diferença física não interessa mais. Somos todos iguais, purificados no sangue de Jesus Cristo. Amém. Aí, presta atenção que com o sangue de Cristo vertido na cruz, os animais impuros passam a ser puros, ou seja, purificados. Eles agora fazem parte de uma só família. E nós voltamos para Gênesis capítulo 1 e o verso 30, porque está mantida a questão física: todo animal vos será para mantimento. Como é que eu saio nas ruas pregando que não pode comer carne? Se a questão aqui era espiritual, e se no mundo espiritual houve alteração, é mais ou menos assim, irmãos, quando Deus fala de Agar e de Sara. Vocês sabem por que Deus colocou ali a história de Agar e de Sara? Gálatas vai falar para nós, irmãos, que Agar e Sara são tomadas como alegoria de alguém que não era e de alguém que era. E o que não era, irmãos, teoricamente passou a ser. Ou seja, Deus usa lá no Antigo Testamento as sombras, exemplos, tipos, tipologias, para nos ensinar
algo do mundo espiritual ou do mundo moral, irmãos. Logo, quando Deus proíbe animais impuros, Deus estava mostrando o antigo pacto, que era seletivo. Pegava uns e separava outros. Mas no novo pacto, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo é todos. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos os animais impuros. Nós estávamos na lista dos animais recanteados, que não servia para nada, a não ser para dar prejuízo. Mas quando Cristo morre, isso muda no mundo espiritual. E Deus fala para Pedro, pode matar e comer, porque eu purifiquei. Aleluia. O que os irmãos entendem com isso, irmãos? É que a questão era espiritual, amém? Não era física, não era questão de saúde, era questão espiritual. E se é espiritual, nós precisamos ir lá para o mundo espiritual para ver se manteve ou se houve alteração. Manteve ou houve alteração? Houve alteração? Então, meus irmãos, vamos voltar para Gênesis capítulo 1, verso 30, porque está mantida a primeira palavra de Deus: todo animal vos será para mantimento, desde que você o utilize para mantimento. Não pode matar, irmãos, por bel prazer, essas caças ilegais, existe até, como é que fala? Jogos, não é jogos, competições de caças, campeonato, isso aí, irmão, tá fora, tá? Corta isso aí, tô falando para mantimento. Qualquer animal que você achar que dá para comer e não afete a sua saúde, você pode se alimentar. Os irmãos estão entendendo isso? Agora, pastor, dá um texto assim que vai fechar com chave de ouro para quando um adventista vir falar para mim, você não pode comer carne, você não pode tomar café, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Me dá um texto, pastor, que fala sobre comida no Novo Testamento. Colossenses, capítulo de número 2. O que faremos, o que os adventistas fazem com esse texto? Colossenses, capítulo de número 2. Verso de número 16. Olha o que o texto diz. Eu vou ler esse texto agora falando da comida e vou ler esse texto falando do sábado. Colossenses capítulo 2 e o verso de número 16 diz assim, ó: portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Ei, o texto está claro ou eu tenho que ficar interpretando aqui? Ninguém vos julgue pelo comer. Olha o texto. Ou pelo beber. A questão toda aqui é saúde. Se você come algo que te faz mal, seja inteligente e pare de comer isso. Porque nós estamos falando apenas de saúde. Se você bebe algo que te faz mal, por exemplo, irmão, se eu beber café, me faz muito mal, muito mal. O meu organismo não se dá bem. Aí eu vou beber café, irmão? Não vou. Só que você não pode me julgar por isso, porque não é uma questão espiritual, é uma questão física. O meu corpo não se dá com a cafeína. Se eu tomar coca, eu fico mal. De vez em quando a gente arrisca num aniversário, mas no dia a dia eu não tomo coca. Por quê? Porque ela tem cafeína, irmãos. Vocês sabiam que a coca tem cafeína? E eu não me dou bem com cafeína. Então, se a questão aqui é apenas de saúde, vai firme, irmão. Cuide do seu corpo. Agora, não vem me proibir de comer qualquer coisa por questão espiritual, querendo me mostrar na Bíblia que Deus proibiu lá no Antigo Testamento, se a gente já viu que aquilo ali era uma tipologia. E com a morte de Cristo, essa tipologia vira uma realidade totalmente transformada. Então ninguém te julgue pelo comer ou pelo beber. Eu vou parar aqui porque eu vou usar esse texto falando do sábado de novo. Porque se você continuar lendo o texto, vai falar do sábado. E alguém põe uma água aqui para mim. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então quando alguém vier com essa patagaiada para cima de você, já diga logo: não me julgue pelo comer ou pelo beber. Cuide da questão da saúde apenas. Tinha a versão de Deus, tinha a minha. E é simples, irmãos. Quando você entende que lá no Antigo Testamento Deus está tratando com a tipologia,
irmãos, você rapidamente entende isso e fica fácil, em vez de você ser evangelizado, você evangelizar. Vamos avante. Passamos por cima da questão da comida. Ô, irmão, agora eu vou até falar de forma descontraída. Já pensou você olhar para uma picanha no alho, fazendo assim, ó? Fala sério, irmão. E você olhar e falar assim, eu vou comer tomate e eu vou comer alface porque Deus me proibiu comer essa carne aqui. Não foi Deus. Não foi Deus, irmão. Essas coisas não é Deus. Essas coisas é coisa da cabeça humana, irmãos. Isso é vã filosofia. Isso é, pelo amor de Deus, irmão. Eu sou pastor de igreja, servo do Senhor, sirvo a Deus há 20 anos. E eu como carne desde quando eu me entendo por gente. E o Espírito Santo nunca me acusou. Aliás, o Espírito Santo não acusa, ele trabalha o seu erro, né? A acusação é do diabo. Mas o Espírito Santo nunca trouxe sobre mim, irmãos, o peso do pecado de comer uma carne. 20 anos, será que eu estou 20 anos enganado, irmão? Lendo e orando e buscando a presença de Deus para ser iluminado pelo Espírito Santo. Detalhe, isso é questão de regra lá, viu? Um adventista, irmão, que come carne, ele é disciplinado, excomungado. É questão espiritual para eles, não é questão de saúde. É por isso que eu estou batendo forte aqui. Porque se fosse questão de saúde, eu até sentaria para ouvi-lo. Se ele me provar que é uma questão de saúde e que tem que tirar a carne do meu cardápio, vamos dizer assim, cientificamente comprovado, a gente tira. Mas não está comprovado, né? Aleluia. Vamos avante, irmãos. Glória a Deus. A segunda, nós sexta-feira passada falamos de 3, hoje com alimentação nós estamos falando da 4. Aí vem a 5ª, irmãos, que é a questão do sábado. Como eu disse a princípio, para o adventista, essa é uma das maiores doutrinas. Quando eles vão evangelizar, essa é uma das maiores doutrinas. Eles vão falar do sábado para você. Se eles evangelizarem e falarem de Jesus e não falarem do sábado, eu repito, me chama para conhecer esse adventista que ele é novo na área. Por quê? Porque para eles a guarda do sábado é questão de salvação. Preste atenção. Hoje, de tanto eles serem combatidos e denunciados, eles estão meio que agora tentando achar um termo para, na teoria, dizer que o sábado não é questão de salvação, mas na prática do dia a dia deles, é para eles uma questão de salvação. Novamente, a teoria com a prática não está batendo. Porque hoje, se você conversar com um adventista mais atual, e você pegar firme e falar para ele que a salvação é em Jesus e não é no sábado, aí ele tira um pouco o pé e fala, não, realmente, a salvação é em Jesus, mas é necessário guardar o sábado. Meio que indiretamente ele vai encaixar o sábado dentro do corpo doutrinário dele para te evangelizar. Mas vamos ver, irmãos, como começa a questão do sábado. Primeiro, ela começa lá em Gênesis, quando diz que Deus descansou de todas as suas obras. Presta atenção que o sábado, ele está diretamente ligado ao descanso. Novamente, eu preciso saber se essa é uma questão espiritual ou se é uma questão de saúde. Se é questão espiritual, se no mundo espiritual houve ou não uma alteração. É o mesmo caminho de interpretação que nós estamos usando, a mesma estrutura para a alimentação. Então, a questão aqui é de descanso, ok? Então, começa em Gênesis, quando Deus descansa de todas as suas obras. Depois, Deus, você não vai ver nenhum ser humano guardar sábado. Nenhum! Abraão não guardava, Enoque não guardava, Sete não guardava. Você não vê a Bíblia fazendo uma indicação da guarda do sábado, em nenhum desses textos, até que chegue em Gênesis capítulo 20. Agora sim, em Gênesis capítulo 20. Significa dizer que de Gênesis capítulo 20 para trás, quem não guardou o sábado já está tudo no inferno.
Porque se é uma questão de salvação, quem não guardou o sábado já está no inferno. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Agora, se me mostrarem esses homens piedosos de Deus, antes de Deus trazer a lei para Moisés, guardando o sábado, eu só quero que me prove. Não vai provar nunca. Porque você vê, por exemplo, Abraão fazendo sacrifício, né? Você vê Isaac fazendo sacrifício, você vê Jacó fazendo sacrifício, Enos, na época de Enos, o nome do Senhor passou a ser invocado. Você vê Enoque, que anda com Deus e é transladado. Qual é a referência à guarda do sábado na vida desses homens? Nenhuma. Pô, irmãos, presta atenção. Olha só, Deus falou lá no capítulo 1, verso 30. Todo animal vocês podem comer. Na lei Deus proíbe alguns. Amém? Deus falou lá em Gênesis. Descansei no 7º dia. Ponto. Aí ele só vai para Êxodo. Na lei de novo. E na lei, Deus exige a guarda do sábado. É o 4º mandamento. Êxodo, capítulo de número 20. E o verso de número 8. Diz assim, ó. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, ou seja, para o guardar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas ao 7º dia é o sábado do Senhor. É o sábado de quem? Do Senhor. Teu Deus não fará nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui eles têm um argumento muito forte, que se eles te perguntarem e você não estudar isso aqui que nós vamos estudar, você cai na rede. Que é a seguinte: não são 10 mandamentos? Sim ou não? Ok, são 10 mandamentos. Num deles é, não matarás. Quer dizer que eu não guardo o sábado, que é um dos 10 mandamentos, então eu posso matar. Eu posso adulterar, eu posso cobiçar a casa do meu vizinho. Por quê? Porque não é uma sequência de 10 mandamentos. Por que eu só estou tirando o 4º de lá? O 4º mandamento é guarde o sábado. Os irmãos estão entendendo isso? Ou seja, se é 10 mandamentos, eu tenho que guardar os 10. Qual é o texto que fala que eu não tenho que guardar os 10? A grande questão é a seguinte, meus irmãos. Tudo que está aqui na lei, que foi repetido no Novo Testamento, isso nós devemos fazer. Se existe dentro desses 10 que Jesus não trouxe com ele da forma que estava, este eu posso viver segundo os ensinamentos de Cristo. Então, por exemplo, quanto ao adultério, Jesus falou dele em outro texto. Quanto, por exemplo, à cobiça, Jesus falou da cobiça, irmãos. Jesus falou que não se deve matar ninguém. Aliás, Jesus ainda disse, ó, quem com o ferro fere, com o ferro será. Então, em muitos outros textos, Jesus simplesmente falou de todos os mandamentos. Jesus não ensinou ninguém matar, ninguém adulterar, ninguém furtar. Mas quando chegou no sábado, houve um embate entre Jesus e os fariseus. Pode observar. Uma das maiores raivas dos fariseus e um dos maiores motivos para eles quererem matar e apedrejar Jesus era, primeiro, que Jesus usava, irmãos, o eu sou, ei no grego, que lá no Antigo Testamento era eu sou. Jesus usava essa expressão, eu sou. E eu sou é o nome de Deus quando ele se apresenta para Moisés. E a segunda, irmãos, eram 3, né? A segunda era que Jesus e os seus discípulos não guardavam o sábado. E a terceira é que Jesus falou, vou derrubar o templo e em 3 dias eu vou erguê-lo.
E havia lá em Esdras, irmãos, uma lei de que se alguém ousasse falar contra o templo, ou quisesse de alguma forma derrubar ou destruir o templo, seria morto e crucificado com a viga central da sua própria casa. Então, quando Jesus falou, vou derrubar o templo, em 3 dias eu levanto, eles pensaram que Jesus estava falando do templo. Falou, tem uma lei que vai cair sobre você, nós vamos te pegar. Você vai morrer, nós vamos destruir sua casa e ainda vamos crucificar você com a viga da sua própria casa, do telhado da sua casa. Só que Jesus não estava falando do templo físico, Jesus estava falando do seu próprio corpo. E eles não entendiam. Assim como Jesus também, irmãos, guardou o sábado presta atenção, até os 30 anos. Por quê? Porque Jesus precisava cumprir toda a lei. Uma vez cumprindo a lei, Jesus, pode, como filho ou filho de Deus, fazer as alterações necessárias que prova que o tempo da lei passou e que nós estamos vivendo o tempo da graça. Então nós vamos ver como fica a questão do sábado, irmãos. Primeiro, no tocante à salvação. Você não precisa guardar o sábado para ser salvo. O que você precisa para ser salvo? Atos, capítulo de número 4. Agora eu vou tratar a questão do sábado pontualmente. Atos, capítulo de número 4. Nós vamos percorrer aqui. E o verso de número 10 diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que estação diante de vós. Aí o verso 11, ele diz assim, meus irmãos: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E o verso 12 fecha com chave de ouro: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Então a primeira questão da salvação, a salvação está em Jesus Cristo. Uma pessoa que recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, esta pessoa recebe o selo, a marca de Deus, que é a presença do Espírito Santo, e ela vai viver segundo os padrões da palavra. E agora esta pessoa está salva em Jesus Cristo. Veja, Gálatas, vamos lá, irmãos, capítulo de número 2. Veja, a salvação é pela graça e não pela guarda de um dia. E o verso de número 8 diz assim, Efésios, capítulo de número 2, e o verso de número 8. Efésios, minha Bíblia está em Gálatas. Oxi. Capítulo 2 e o verso de número 8. Porque pela graça sois salvos. Irmãos, vamos parafrasear. Porque pela guarda do sábado sois salvos. E o que é graça? É favor imerecido. É um inocente morrendo no lugar do culpado. Isso é graça. É alguém inculpável assumindo o lugar do culpado e dizendo: eu pago essa dívida. A graça não está atrelada à guarda de um sábado. Ela está atrelada ao sacrifício de Jesus Cristo. Então ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Então eu sou salvo pela graça, é um ato exclusivo de Deus, e não há nada que eu possa fazer para mais ou para menos que mude isso. A salvação é um ato de Deus, e uma resposta minha, pela minha fé, porque não adianta Deus estabelecer a graça e eu não crer. Preste atenção, e ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Preste atenção, que se a salvação vem pela guarda do sábado, basta eu guardar o sábado e eu estou sendo salvo pelas minhas próprias obras. Então, vamos já matar isso aqui, irmãos. Eu não sou salvo por a guarda de um dia. Eu sou salvo
Pela graça, mediante a fé. Agora tem uma outra questão aqui, irmãos. Como fica a questão da lei, pastor? Jesus falou. Vamos lá? Mateus, capítulo de número 22. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu amo demais estudar a palavra de Deus. Eu gosto de dar... irmãos, eu falo em línguas, eu dou 3 pulinhos, eu marcho na terra se for preciso. O que eu sentir, eu levanto a mão, eu choro, eu dou glória. Mas tem um culto que eu não abro mão, irmãos, é o culto de ensino da palavra. Pensa num culto que... Como é que fica então, pastor, a questão da lei? Jesus simplificou, aliás, ele simplificou, mas trouxe mais responsabilidade. Sabia disso, irmãos? Com relação à lei? Porque as pessoas pensam assim, não, na lei era mais difícil, porque o cara morria apedrejado, e na graça não precisa apedrejar. Ô irmão, só entenda uma coisa, sabe por que o cara morria apedrejado na lei? Porque quem morria era um animal comum. Sabe por que ninguém precisa morrer mais apedrejado? Porque na graça foi o Filho de Deus que entregou a sua vida. Ele simplificou, mas a responsabilidade ficou maior. Porque agora você não carrega um cordeirinho na mão e entrega na mão do sacerdote e diz para ele, mata aí que eu pequei. Agora você tem que carregar o cordeiro dentro do coração. E a coisa fica muito mais, e a responsabilidade é muito maior. Porque ele disse assim, se você guardar minhas palavras, eu estou em você e você em mim. Ele diz assim, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. O que ele está dizendo? Nós estamos agora entrelaçados com o Cordeiro. Nós fomos identificados com ele na sua morte e na sua ressurreição. Quando nós nos batizamos, nós mostramos que nós estamos identificados com Cristo. Não é um animal qualquer, irmãos, é o Filho de Deus que morreu. Ele simplificou, mas a responsabilidade ficou maior. Porque eu não preciso guardar um sábado para ser salvo. Mas eu preciso ter fé e viver segundo os padrões que Jesus me ensinou. Então, como é que fica a questão da lei? Mateus, capítulo de número 22 e o verso de número 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Significa que existem outros. Amém? Então existem os outros. Claro que existem os outros. Mas este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, aí ele entra com o segundo. O primeiro é amar o segundo é amar o semelhante. O segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti. Agora, olha o verso de número 40. Jesus arremata e diz, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Cadê o sábado? E eu já disse, pastor, então se tirou o sábado e só ficou o amar a Deus. Irmãos, olha como isso aqui é profundo. Isso aqui é muito profundo, presta atenção. Porque se Jesus não repetiu o sábado e falou só o primeiro e o segundo, significa que os outros estariam teoricamente fora, sim ou não? Mas quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você mata ele? Não, você... Irmãos, olha isso aqui, como isso aqui é forte. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você adora uma imagem? Porque um dos mandamentos é não amarás outros deuses e não farás imagem de escultura. Irmãos, vamos ler o texto. É difícil entender isso aqui, irmão, pelo amor de Deus? Vocês estão acompanhando o raciocínio ou não? Quando Jesus fala que quando Jesus encerra a lei e os profetas em amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, Jesus pega todos os outros mandamentos, coloca tudo dentro desses. Mas o sábado ele não coloca. Porque o sábado tem um significado importante. O verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, tem outro Deus? Olha só, irmãos. O verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, faz imagem de escultura para adorar?
Aí, vamos mais para baixo, irmãos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, usa o nome de Deus em vão. Vamos mais para baixo. Honra teu pai e a tua mãe, que são os próximos, mais próximos de você, até que você case. Quem ama o próximo como a si mesmo, não vai honrar o pai e a mãe? Não mate, quem ama o próximo vai matar. Não adultere, quem ama o próximo vai adulterar, pelo amor de Deus. Se você ama o teu próximo, você vai roubar o que é dele. Onde está o sábado aqui? Onde é que ele entra? Aí você diz, por que o sábado não entra? Porque o meu sábado é Jesus Cristo. O meu descanso é Jesus. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu já estou guardando o sábado. Porque o meu sábado é Cristo. Porque o meu descanso é Cristo. Jesus disse assim, seja manso e humilde de coração, e você vai encontrar o quê? Você não precisa, irmãos, se fixar na questão do descanso em um dia específico. Você precisa de um tempo de descanso. Você precisa de um tempo para sua mente. Mas ele não precisa ser o sábado, porque o sábado era uma questão espiritual e já está no próprio Cristo. É por isso que Jesus, quando começou seu ministério, deixava preste atenção nisso aqui. Por que que Jesus deixava os discípulos dele colher espiga no sábado? Porque se os discípulos já estavam se identificando com ele já era o descanso dos discípulos. E se o sábado é tão importante, Jesus tinha ressuscitado em que dia? Por que não ressuscita no sétimo? Por que que ele ressuscita no primeiro? Porque, irmão, quando nós morremos, presta atenção nisso aqui, quando nós morremos com Cristo, nós entramos na sepultura e ficamos o sábado lá com ele. Só que ele ressuscitou no primeiro dia. Então nós morremos com Cristo e ficamos sepultados o sábado de descanso, sim ou não? Mas quando ele ressuscita, irmãos, ele ressuscita para a vida no primeiro dia. Então significa dizer que quem está em Cristo já tem o seu descanso. É difícil entender isso? Pastor, quer dizer então que Jesus é o meu sábado? Sim, ele disse isso. Mateus 11, vamos lá. Mateus capítulo de número 11 e o verso de número 18, olha o que diz a palavra. Mateus capítulo de número 11 e o verso de número 28. Vinde a mim, todos vós que estão... O que é que um cansado precisa? Irmãos, um cansado precisa do sábado. Só que esse sábado que Jesus está tratando não é o dia. Esse sábado que Jesus traz, deixando aquele sábado de lado, é o sábado do Senhor, é o descanso da alma, que todo ser humano precisa, inclusive aquela cambada de fariseu que dizia que guardava o sábado e atacava Jesus, atacava os discípulos, mas eles viviam uma vida perturbada. Tanto que Jesus olhou para eles e disse assim: vocês estão bonitos por fora, mas por dentro vocês parecem um sepulcro com carne podre dentro de vocês. O que vocês precisam não é mais do sábado que vocês andam guardando de forma legalista. Vocês precisam de um sábado eterno. Vocês precisam de um sábado de descanso para a sua alma. Pastor, por que o senhor não guarda o sábado como os israelitas guardavam? Porque Cristo é o meu sábado. E se meu físico precisa de um descanso, eu vou ver qual é o dia necessário e a hora certa para eu dar descanso para o meu corpo e para a minha mente. Eu não estou preso ao sábado, eu estou preso a Cristo. Porque Ele é
o meu sábado. Cristo é o meu descanso. E ele diz assim, ó, você está cansado? Você está oprimido? Preste atenção que ele pega o cansado e o oprimido e junta os dois. Deixa eu ser o teu sábado, que eu te alivio, eu te dou descanso. Glória a Deus. Olha só que interessante, irmãos. Então, questão de salvação, tira fora. Porque Cristo, pela sua graça e a minha fé, me traz salvação. Segundo, porque o sábado do crente é Cristo. Terceiro, ele não ressuscitou no sábado, ele ressuscitou no primeiro dia. Aí, se você for em Atos dos Apóstolos, qual era o dia em que a igreja mais se reunia para adorar a Deus? Primeiro dia da semana. Veja que os apóstolos não estão guardando o sábado. Por quê, pastor? Porque Jesus, irmãos, mostrou que isso era apenas uma questão. Só que, só para os irmãos terem uma ideia, já havia uma profecia que o sábado legalista cessaria. Vai lá em Oséias para você ver. Oxe, vai não, irmãos, 9 horas. Sexta-feira que vem eu vou continuar esse negócio. Nós vamos lá em Oséias e vamos ver que já havia lá uma profecia que o sábado legalista ia cessar. A gente só precisa saber que momento foi que este sábado legalista cessou. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos que estão conosco online. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos, irmãos, tirar os nossos dízimos de ofertas. Põe o Pix aqui, Jaro, por favor. Não dá, né? Não, pode deixar. Os irmãos vão ofertar aqui e eu vou fazer a minha ofertinha, irmãos, com o Pix. Hoje vai dar certo em nome de Jesus. Aquele dia, irmãos, não deu certo. Aí eu tive que trazer 2 ofertas no outro dia. Irmão, não pode voltar com a oferta para trás, não. Glória a Deus. Pega a sua oferta na sua mão. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Não, varão, aqui nós vamos dar espaço para o Senhor. Fique em paz, meu pastor. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Senhor, por esse momento em que o Senhor nos permite estar em tua casa. É o momento em que os teus filhos, Senhor, irão ofertar. Pai, que possamos ofertar com alegria na alma, convictos, ó Senhor, deste momento tão importante que é poder contribuir na tua casa. Somos feitos mantenedores, Senhor, e isto é um grande privilégio. Abençoa a vida dos teus filhos e não deixe faltar, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Venha ofertar para a glória de Deus. Tem nenhum sonzinho aí, não? Seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Ô glória, irmãos. Aleluia, deu certo. Me abençoa aí, varão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprir todo o teu querer, dai-me um coração. Se coloque de pé igual. Novamente, dai um coração. Aleluia. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Pastor Antônio, vem aqui orar em nome de Jesus e nós estaremos ministrando a bênção apostólica para a glória de Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus! Eu queria até te fazer uma pergunta. Faça agora o cálice para sempre.